Capítulo 11. Leitura séria. O mais importante no cultivo da mente é justamente a sensação de esforço. Romances não serão considerados leitura séria. Por isso, aconselho quem estiver empenhado em aperfeiçoar seus conhecimentos, dedicando 90 minutos de seu tempo 3 vezes por semana a estudar as obras de Charles Dickens, que mude de ideia. Não que os romances não sejam sérios. Parte da melhor literatura mundial está em ficção em prosa. Mas não se deve ler romances ruins. E os bons nunca exigem muito empenho mental do leitor. Apenas as partes ruins dos romances de Meredith são difíceis. Um bom romance conduz o leitor na mesma velocidade de uma canoa na correnteza de um rio. E ele talvez chegue ao final sem fôlego, mas não cansado. Os melhores romances exigem o mínimo de esforço. Lembremos que o mais importante no cultivo da mente é justamente a sensação de esforço, de dificuldade em executar uma tarefa que gera a mesma ansiedade, tanto para terminar quanto para desistir. Um romance não causa essa sensação. Você não cerra os dentes para ler Ana Karenina. É importante ler romances contanto que não seja durante esses 90 minutos. A poesia imaginativa exige um esforço mental maior do que a leitura de romances, talvez por ser considerada a forma mais elevada da literatura, e exige um empenho grandioso. Ler poesia gera enorme prazer e proporciona grandes lições de sabedoria. Em resumo, não existe nada comparável. Digo isso com a triste consciência de que a maioria das pessoas não lê poemas. Acredito que muitas pessoas de bem tivessem que escolher entre ler o poema Paraíso Perdido e dar a volta ao Trafalgar Square de joelhos ao meio-dia, com um saco pesado nas costas. Optariam pela humilhação pública. Mesmo assim, eu nunca deixaria de recomendar a amigos e inimigos que leiam poesia antes de qualquer outra coisa. Se a poesia for tão incompreensível e difícil para você, comece com a leitura do famoso ensaio de Hazlitt sobre a natureza da poesia em geral. É o que há de melhor em inglês. E ninguém que eu tenha lido continua com a ideia equivocada de que poesia seja uma tortura medieval. Um elefante enlouquecido ou uma arma que atira sozinha para todo lado. De fato, é difícil imaginar o estado mental que alguém tenha lido o ensaio de Hazlitt e não esteja ávido para ler um pouco de poesia antes da próxima refeição. Se for esse o seu caso, sugiro que comece com a poesia puramente narrativa. Existe um romance em inglês escrito por uma mulher muito mais refinada do que qualquer livro de George Eliot, ou das irmãs Brontë, ou mesmo de Jane Austen, que é provável que você não tenha lido. Estou me referindo a Aurora Leigh, de Elizabeth Barrett Browning. Por acaso foi escrita em verso e contém uma quantidade razoável de boa poesia genuína. Leia esse livro inteiro, mesmo que isso signifique a morte para você. Não pense que é poesia. Leia apenas pela história e pelas ideias sociais. Quando terminar, seja bem sincero e questione se ainda não gosta de poesia. Conheço mais de uma pessoa que leu Aurora Leigh e descobriu que sua ideia preconcebida sobre poesia estava totalmente errada. É claro que, se depois de ler Hazlitt você tiver plena certeza de que é avessa à poesia, é melhor se concentrar com livros de história ou filosofia. Vou me arrepender, mas não estou inconsolável. O livro de Declínio e Queda do Império Romano não deve ter o mesmo nome de Paraíso Perdido. Embora seja uma obra de extrema beleza, os primeiros princípios de Herbert Spencer debocham das afirmações da poesia e se recusam a ser aceitos como nada menos do que mais majestoso produto de qualquer mente humana. Não vejo razão para que qualquer pessoa de inteligência média, depois de um ano de leitura contínua, não esteja apta a mergulhar nas maiores obras-primas de história ou filosofia. O mais
O mais conveniente das obras-primas é que são assustadoramente lúcidas. Não indico nenhum livro em especial para começar. A tentativa seria inútil, considerando até onde posso chegar neste livro. Porém, tenho duas sugestões gerais e importantes. A primeira é definir a direção e a finalidade de seus esforços. Escolha um período limitado, um assunto determinado ou um único autor. Diga a si mesmo: no final aprenderei alguma coisa sobre a Revolução Francesa ou sobre o aumento da malha ferroviária, ou sobre a obra de John Keats. Durante o período pré-estabelecido, restrinja-se à sua escolha. É um prazer imenso ser um especialista. A segunda sugestão é pensar enquanto lê. Conheço gente que não para de ler, mas apesar de todo o bem que a leitura causa, talvez exija o mesmo esforço que passar manteiga no pão. Essas pessoas iniciam uma leitura com a mesma facilidade com que outros começam a beber. Voam pelos campos da literatura tendo o movimento como único objetivo. Elas dirão quantos livros terminaram em um ano. A menos que você dedique 45 minutos a uma reflexão criteriosa e exaustiva, muito enfadonha no começo, sobre o que estiver lendo, terá desperdiçado seus 90 minutos noturnos. Isso significa que seu ritmo será lento. Não preocupe. Esqueça os objetivos, pense apenas no campo que o rodeia. E depois de um tempo, talvez, quando menos esperar, descobrirá que foi transportado a um adorável vilarejo na montanha.